Olá, eu sou o pastor Nerivan Silva. Eu espero que você esteja bem. Hoje, dia 7 de março, o nosso tema é o Divino Exemplo. O Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Lucas, capítulo 12 e o verso 12. Os servos de Cristo serão conduzidos perante os poderosos do mundo, os quais, a não ser assim, talvez nunca ouviriam o Evangelho. A verdade tem sido distorcida perante essas pessoas. Tem ouvido falsas acusações a respeito da fé dos discípulos de Cristo. Muitas vezes, a única maneira pela qual podem chegar ao conhecimento de seu verdadeiro caráter é o testemunho dos que são levados a julgamento por causa de sua fé. Sob interrogatório, é exigido que eles respondam e seus juízes têm de escutar o testemunho apresentado. A graça de Deus será concedida aos seus servos para que possam enfrentar a emergência. Naquela hora, disse Jesus, lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Mateus capítulo 10, e o verso 19 e também o verso 20. Quando o Espírito de Deus iluminar a mente de seus servos, a verdade será apresentada em seu divino poder e preciosidade. Os que rejeitam a verdade se erguerão para acusar e oprimir os discípulos. No entanto, diante de preconceito e sofrimento, e mesmo da morte, os filhos do Senhor devem revelar a mansidão de seu divino exemplo. Assim se verá o contraste entre os instrumentos de Satanás e os representantes de Cristo. O Salvador será erguido perante os governantes e o povo. Os discípulos foram revestidos da coragem e força dos mártires apenas quando essa graça se tornou necessária. Então se cumpriu a promessa do Salvador. Quando Pedro e João testificaram perante o conselho do Sinédrio, as pessoas admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sobre Estevão está escrito que todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Atos capítulo 6, o verso 15. Essas pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Os servos de Cristo não deveriam se preocupar em preparar discursos para apresentar quando levados a juízo. Sua preparação deveria ser feita dia a dia, guardando na mente as preciosas verdades da palavra de Deus e fortalecendo a própria fé por meio da oração. Quando levados a julgamento, o Espírito Santo lhes traria à memória exatamente as verdades que fossem necessárias. Esse texto ele foi extraído do livro Desejado de Todas as Nações, páginas 277 e 278. É bom que a gente reflita junto. A ideia de passar despreparado por provas causa medo à maioria das pessoas. Como a confiança em Deus nas pequenas coisas da vida prepara você para confiar nele nos grandes momentos? Uma boa reflexão, não acha? Pense nisso. Até amanhã.